Nós vamos falar hoje sobre propósito de vida e chamada. Muitos têm deixado de servir a Deus. Têm deixado de fazer bem o que fazem no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu estou falando lá fora. Por não entenderem que tem um papel especial nessa terra. Muitos deixam o inimigo minar a sua identidade. Eu canso de falar isso aqui. Esquecem de quem são filhos. E têm deixado o inimigo minar a mente. De forma que não entendem mais qual o seu propósito e qual o seu chamado. E ficam por aí, que nem cabisbaixos, desanimados. Deus precisa de mim e de você. E quando eu fui escrever essa mensagem, o Espírito Santo falou muito comigo sobre reaviva a memória do propósito do meu povo. Então, que nessa noite você possa esquecer de quem está aqui na frente, mas você possa abrir, tira a cera lá do ouvido. Abre o teu coração. Deixa Deus entrar na tua mente e falar contigo. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. E você é filho de Deus, merecedor de todas as bênçãos. E quando eu falo bênção, eu não estou falando de financeira dessa terra. Eu estou falando que Deus é contigo e onde você está é um propósito dEle que Ele quer desenvolver. Eu vou te convidar a abrir comigo a mensagem na Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém glorifica a Deus aí comigo? Ai, que bom, não sou eu. Glória a Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1, pode deixar aberto que hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Diz assim, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. E daí, fica ali no Provérbios mesmo, vai lá para o 19. O 19 e 21, ele é bem conhecido, mas tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Diz assim, 19 e 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é o Senhor. Repete comigo, as pessoas. Eu faço planos, mas é Deus quem decide. Amém? Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Para nós entendermos qual é o nosso propósito de vida, nós primeiro temos que entender o que é um propósito de vida. Amém? Propósito de vida é tudo aquilo que te move. É tudo aquilo que te dá combustível para acordar de manhã, para ir dormir na hora certa de noite. Porque não é só o acordar, né? Se eu não for dormir no horário certo, na hora certa, à noite, de manhã eu não tenho energia para acordar de novo. Então eu tenho que ser responsável. Quando a gente tem filhos, a gente não diz é hora de dormir, eles, geralmente, né? Porque a gente sabe que tem a hora de dormir e acordar. Mas o que te move a fazer isso e não querer ficar só dormindo ou só acordado, sei lá, fazendo festa? O propósito da tua vida. Então, assim, mais aprofundando, propósito de vida é a missão que Deus entregou para você aqui nessa terra. E nós vamos estudar um pouquinho daqui a pouco, mas antes eu quero que você entenda o que não é propósito. O propósito, ele não te deixa feliz sempre. Então, tu não pode considerar como propósito, por exemplo, um hobby. Você gosta muito de, sei lá, me ajuda aí. Pescar. Isso aí, obrigada. Ai, nasci para isso, é o meu propósito. Não. Isso é um hobby. Você gosta de ir lá e pescar. Não estou falando de quem é pescador, tá, gente? Estou falando aqui na nossa região, geralmente ninguém é. Então, assim, eu gosto muito de me maquiar. Um exemplo bem bobo. Não gosto, tá, gente? Eu faço por obrigação. Mas, assim, gosto muito de me maquiar. Isso é propósito? Não. Eu gosto muito de ir numa festa. Isso é propósito? Não. Propósito não é temporário. Diz a Bíblia que propósitos são eternos. Quando Deus nos fez no ventre da nossa mãe, Ele já fez previamente com um propósito. E isso a Bíblia diz. Até eu coloquei aqui, lá em Efésios 2:10, que Deus nos criou e Ele fez nós para realizar a obra que Ele tinha designada para nós. E às vezes a gente está triste, abatido, desanimado, nos cantos, sem saber o valor de viver, porque a gente não está dentro do propósito que Deus nos criou. Então, nessa noite, eu quero que você abra bem
a tua cabecinha para entender que você é único e exclusivo aqui na Terra. E que o propósito que Deus deu para você fazer, não adianta você pedir para o seu marido, para a sua esposa, para o seu vizinho, ou esperar que alguém faça. Deus deu para você. E isso não é simplesmente um talento, não é simplesmente algo que você gosta, é algo eterno, é algo que move pessoas, é algo que muda a vida de pessoas. Então, nós temos 2 tipos de propósito. O geral. Eu gostaria que abrisse para mim ali em 1 Timóteo 2:4. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. É tanto papel. Achou aí já? Melhor. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, nós temos 2 tipos de propósitos que Deus desenvolveu. O primeiro, que é o geral, que é para a humanidade inteira. E se tu ainda não se enquadrou nesse, é o primeiro ponto que você tem que se enquadrar hoje. Deus criou toda a humanidade para ser salva. E para que todos chegassem ao conhecimento da salvação. O que é salvação? De que eu tenho que ser salvo? Eu não estou sendo afogado? Você, ser humano, quando você nasceu, por mais que seus pais fossem cristãos, você é somente criatura. Você é uma criatura, como um animal. Mas quando você toma consciência, você chega ali numa idade de adolescência, pouco mais, se você cresceu na igreja, se você chega na igreja, você começa a ouvir a palavra e você percebe que tem algo mais para a sua vida. E esse algo mais se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo precisa ser convidado para morar no seu coração. Ele não entra arrancando, ele diz que ele bate a porta. Então, você tem uma tristeza, um vazio enorme dentro do seu coração que nada preenche. Daí você entende que você tem que ser salvo. O que você precisa fazer? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você o convida, você todos os dias renova esse convite dizendo: Jesus, sem você eu não posso nada, entra no meu coração, eu te aceito como Senhor da minha vida. E você entrega a sua vida no batismo, concretizando o que a Bíblia diz: quem crer e for batizado. Então, o primeiro propósito geral da criação humana é para sermos salvos e levarmos outros à salvação. Se você ainda não fez o geral, é impossível você entender o específico. Por quê, pastora? Porque, dependendo do que você faz antes, tipo, geral, você não tem o Espírito Santo na sua vida. É, pastora? É um pouco duro de falar. Mas para você sentir e entender a voz de Deus, e ser usado por Deus, e Ele te levar a entender qual foi o propósito que Ele fez você precisa primeiro comparecer ao propósito dele, que é o geral. Você tem que conhecer Jesus, tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, porque desce daí o nosso amigo Espírito Santo sobre a sua vida. E através do Espírito Santo, você vai ser guiado no seu dia a dia, e você vai ser guiado de forma a entender o seu propósito, ok? Então, o geral é esse. E eu faço um convite para você aqui nessa noite. Jesus não veio para esse mundo simplesmente para ser lembrado e ter mudado uma história de antes de Cristo e depois de Cristo. Ele veio para mudar a minha vida e a sua vida. Veio para tirar a desgraça da minha vida e da sua vida. E se você ainda não fez esse convite, eu te convido nessa noite, aí mesmo onde você está, você diga: Jesus, eu não estou entendendo muito, mas se eu preciso de ti, entra no meu coração e mostra que eu preciso. Você vai ver que Deus vai se revelar a você. E você vai ver que logo aí você vai querer tomar conta de fazer o completo, que é o batismo, porque daí vem o Espírito Santo, que é aquele que nos direciona. Amém? Feito o primeiro propósito, que é geral, e que é mais fácil de entender, eu creio pelo menos, nós temos um propósito específico, que é aquele que Deus criou cada um, e única e exclusivamente para cumprir. Eu sou casada com o pastor Natanael, mas nós somos pessoas com propósitos totalmente diferentes e específicos de vida. Apesar de levarmos o evangelho e termos compaixão por almas, renegarmos a nossa vida pelas pessoas, por amor de Cristo, os propósitos se cumprem de maneira totalmente distintas, porque cada um é único.
Então, por que eu estou querendo que você entenda o que é propósito? Porque quando a gente não sabe para que foi feito, quando a gente não entende o que devemos fazer aqui nesse mundo? É tortura? Viver 60, 70 anos e depois ir para o inferno ou para o céu? Não. Deus fez com um propósito. Você veio para mudar o mundo. E se você não entender isso, você vai ter tristeza todo o tempo. Quando vierem os problemas, você vai querer desistir. Você não vai ter resiliência, que é o quê? Permanecer firme, mesmo em meio a obstáculos. A sua inteligência emocional vai ser menor. Qualquer coisa te abala, qualquer coisa te deixa triste, qualquer coisa te deixa abatido. Porque você não sabe o que você está fazendo. Então, qualquer caminho serve, qualquer caminho não serve para ninguém. A gente tem que saber o caminho que tem que seguir. Deus, nessa noite, quer que você entenda. Tem um caminho que você tem que trilhar. E ele é único e exclusivo para você. Seus filhos não vão caminhar nesse caminho. Você, com a sua esposa, não. É você que vai cumprir esse propósito. Mas você precisa entender que se você não fizer isso, se você optar por não dar valor ao que eu vou te ensinar, você vai permanecer triste, abatido. Você vai ter momentos de euforia. Mas isso não é propósito. Porque o propósito, ele não é euforia, ele é constante. Tu sabe que vem o problema da direita, da esquerda, mas tu sabe quem é o teu Deus e o que ele te pediu para fazer. E tu vai continuar até o fim. Amém? Para poder explicar um pouquinho para vocês sobre o propósito, deixa eu pegar minha bolsa aqui. Chiquérrima de papelão. Quero pegar alguns objetos aqui. Quem está mais perto, os outros não enxergar, me fala. O que é isso aqui? Mais alto, gente? Uma borracha. Qual é que é a função principal da borracha? Apagar o quê? O lápis. Apagar a escrita de lápis. Posso apagar a caneta? Na minha época eu apagava, molhando assim, né? Com aquela meleca toda. Esses dias ainda eu falei com a Cecília, ainda bem que ela não está aqui, que eu não posso falar o nome dela quando ela está aqui. Falei para ela, Cecília, hoje tu tem líquido paper. Olha a véia falando, né? Ela me olhou, o que é isso, mãe? Eu falei, corretivo de caneta, filha. Mas na minha época, a mamãe, ó... Aí voltando ao assunto da mensagem. Isso é uma borracha. Para que serve? Apagar escrita a lápis, ok? Todo mundo concorda. Tem alguma outra função? As mulheres não sabem a função da borracha. Vou ter que ensinar. No caso dos homens, eu sei, né? Mas já chego nessa, valeu. Mas assim, o que dá para usar a borracha? Tá, ainda bem. Eu achei que só eu fazia isso. Quando a gente perde o tarrachinho do brinco, o que a gente pode colocar no lugar? Um pedacinho de borracha. Falar, Gente, isso é muito útil. Se você não sabia, aprende. Então, tem uma outra função? Tem. Qual é a outra função que o Diego, como todo pentelinho guri, lembrou? Tocar nos colegas e incomodar na sala de aula. Ok? E assim, se a gente quisesse pesquisar, teria mais funções. Mas eu quero ir para outra. Opa, desculpa. Isso aqui, o que é? Prendedor de roupa. Então, ele serve, qual é a principal função? Prender roupa. Mas a gente usa só para isso? Eu não sei vocês, eu não sou muito chique lá em casa, tá? Então, eu uso para fechar embalagens. Tipo assim, abriu o açúcar, né? Fecha. Achei que era só eu, ainda bem. Para que mais, gente? Vamos, interativo. Mais alto. Eu não escutei. Fechar o pacote de erva. Mais. Isso, quando a roupa está muito grande e não tem como ir na costureira, dá um jeitinho assim, né? Não, já fiz isso. Já fiz com os menorzinhos, né? Porque esse aqui fica difícil. O que mais? Alguém lembra mais alguma coisa? Não? Então vamos para o outro.
Colher. Para que foi feito colher? Comer sopa, comer doce. Cada um com o que come, né? Mexer o café. O que mais? Dar comida para o bebê. Dar remédio. Brincar na terra. Ó, isso aqui já estão começando a entender. Para que serve a faca? Cortar. Isso aí, Joshua. Cortar carne. Pelo menos tu está participando. Vamos lá. Cortar carne, cortar pão. O que mais? Hã? Passar nata no pão. Meu pai adorava passar nata no pão e ficar olhando para nata. Estou passando nata no pão, ele falava. Até parafuso, né? Deixa eu ver se eu trouxe o que eu quero agora. É que é tanta coisa que eu botei aqui. Ah, tá aqui. Para que serve isso daqui? Todo mundo conhece. Pinça. O que a gente usa geralmente a pinça? Ó, tô cheio de sobrancelha. Vamos tirar aqui. Eu já vi esse uso, Joshua. É verdade. Tem gente que não consegue apertar a espinha e vai lá e cravo. Mas se tu fosse bem criativo, dá até para te pegar alguma comida com isso aqui, se tu precisar, né? Sei lá, os palitinhos de sushi sugerem isso. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia? Pegar coisas pequenas. Bicho de pé. Ai, Davi, adorei que tu falou isso. Chegou a me dar um reviravolta. Ai, mas é verdade. Mais alguma coisa? Apertar a espinha. E, para encerrar, senão eu vou ficar até amanhã nessa brincadeira. O que tem aqui dentro? Eu não trouxe só um. Porque... Palito de dente. Para que é? Palitar o dente. Mas para que a gente usa quando vem visita e a gente faz aquele churrasquinho gostoso antes de sentar na mesa? Aperitivo. Segurar a carne no espeto, no caso do meu marido, quando não sabia fazer churrasco, ele foi espetar e caiu tudo, e ele é minha mãe, meu pai recém tinha falecido, e nós olhamos, a rotina vai continuar igual aqui em casa, continua igualzinha. Eles foram espetar a carne, e daí eu não sei quem sabia menos, se era o Natanael ou se era a minha mãe, e eu só fiquei rindo, eu e a Noemi. E daí eles foram lá espetar, e sobrou a carne, eu rio, mas não sei espetar, tá? E daí eles pegaram com o palito e ficou lindo, maravilhoso. Mas a gente conseguiu comer, né, Noemi? Tá bom. E o último mesmo. Já ir guardando aqui. Ó o barulho. Para escrever, assinar cheque. O que mais? Prender cabelo. Limpar o ouvido foi ótima também. O que mais? Ah, essa eu não sabia. Põe a borracha e... Que legal. O que mais? Para rasurar, né? Mais alguma ideia? Então tá. Pode pegar a minha sacola fashion. O que eu quis dizer com tudo isso, gente? Até os objetos nascem com um objeto, nascem com uma função e um propósito específico. Significa que não vão desempenhar nada? Não. O específico e o óbvio, palitar o dente é para palitar o dente. Mas pode ser usado para outras coisas? Pode. Só que ele foi feito para quê? Palitar o dente. A caneta foi feita para riscar. Significa que ela não pode segurar o cabelo? Pode, as mulheres fazem lá o coque, né? Só que a função dela é isso? Não. E você e eu, quando a gente está dentro do propósito de Deus, a gente cumpre para que a gente foi criado, a gente é feliz. Mas quando a gente vai para o secundário e começa a se perder, o objeto não tem alma, mas nós temos. A gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar batido, a gente começa a não entender mais nada, a gente até duvida que Deus existe. Porque, claro, Deus está te olhando e dizendo assim, filho... Não foi para isso que eu te criei. Mas, Miriam, está falando tudo muito bonito, estou gostando. Mas então, como é que eu faço para descobrir? Tem uma fórmula, tem uma receita. Eu já vi uma vez um pregador falando que se existisse, ele ganhava bilhões, né? Não existe.
Porque eu não tenho como eu falar qual é o teu propósito de vida. Mal e mal eu descobri o meu há um pouco tempo atrás. Mas eu posso te auxiliar a como descobrir, ok? Você não precisa ficar anotando, mas depois eu vou mandar o meu esboço para vocês. Primeira coisa que tu tem que entender. Tu é único na face da terra. O que te define? Quando você pensa em você, o que você pensa sobre você? Você. Não estou pedindo para você pedir para ninguém. Você. O que te define hoje? Eu sou a Miriam, 41 anos, sou mãe, sou pastora. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quem você é para você? Talvez o diabo tenha tentado fazer você pensar que o que você é, qualquer um pode ser, mas não. Primeira coisa para você descobrir o seu propósito é você entender o que eu já falei lá no início. Se você não for você, nós vamos perder o mundo vai perder você. Você é exclusivo. Quando você saiu do útero da sua mãe, Deus tinha um projeto só para você. E talvez esses anos todos você está andando em linha, porque você não para meditar e entender quem é você. Mas Miriam, como eu faço isso? Eu já vou chegar lá. Para você chegar lá, você tem que entender primeiro que você é único. Tira a bobagem da sua cabeça que você não serve para nada, ou que você é o máximo. Não. Você é único, você é singular, você é exclusivo. Se você não fizer o teu propósito nessa terra, o mundo vai sentir falta disso. E às vezes o propósito pode ser um propósito global e pode ser só na sua casa, mas você tem que cumprir. Ponto 2. Quais são as suas habilidades? Eu cozinho, quando eu cozinho, todo mundo elogia, ninguém cozinha como eu. Uma habilidade, você cozinha bem. Eu sou extremamente organizado. Sabe aquelas pessoas, tipo meu filho, não está aqui, graças a Deus, chega a ter toque de organização? Todo mundo é assim? Você gosta, sei lá, vem um carro, vou dar um exemplo que agora, eu só estou com o carro da mecânica ultimamente. Aquele mecânico que ele só faz rom, 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 e ele já olha assim, é isso aqui. Isso é qualquer um, eu escuto o barulho e eu sei o que é. Aquela pessoa que chega perto de ti e tu olha para ela e diz, tá triste. Nem todo mundo percebe. Você vê alguém doente e você sente compaixão. Tem gente que não está nem aí. Quais são as suas habilidades? O que você gosta de fazer? Comece a pensar aí. Eu estou falando para você pensar. Primeiro, entenda que você é único. Para entender que o que você gosta de fazer, Deus não deixou todo mundo gostar de fazer, não. Quem gosta de fazer exercício físico aí? Levanta a mão. Seja sincero, não é porque faz. Quem gosta, eu faço. Levanta a mão bem alto, quem gosta. Quem não gosta, faz por obrigação. Não, eu faço. Eu sou bem diligente. Mas não gosto. E sabe que eu não acreditava que tinha gente que gostava? O meu filho fez eu mudar isso. Porque o Augusto, parece que quanto mais ele faz, mais ele quer. Eu tenho que chegar a cortar um pouquinho. Ele tem algum propósito nessa área um dia. Porque ele gosta. Sabe quando a pessoa gosta? Do que você gosta? O que você faz que ninguém faz como você? Olha, eu entro numa sala e eu já imagino como ela tem que estar. Eu já vejo ela assim, assado. E os outros olham assim, ai meu Deus, não sei nem como eu vou arrumar essa sala. Você vê uma pessoa entrar na igreja e você já olha, está triste. Os outros nem perceberam, mas você percebeu. Te define. No teu trabalho, os outros falam, você fica escutando. Escutar também é um dom. Você não gosta de falar em público. Você gosta de falar em público.
o que te define, o que você gosta de fazer, quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos naturais. Cantar, qualquer um canta. Sim, né? Mas não encanta, né? Adianta gostar só de cantar e não conseguir cantar? Tem jeito, tem aula de música, mas não é a mesma coisa que nascer para isso. Vocês estão entendendo? O que eu quero que você lembre, para que, assim, aquela coisa que você olha e diz, meu Deus, eu fui feito para isso. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ler, eu gosto de abraçar, eu gosto de ficar sozinho. Ok? Eu vou te dar um exemplo. Moisés nasceu numa época em que todos os meninos deveriam ser mortos, afogados. Os pais dele, porque acreditavam em Deus, eles disseram, não, o nosso filho não. Eles até o 3º mês conseguiram, e olha que eu já acho uma façanha, né? Esconder o bebê para que ninguém pegasse e levasse até Faraó para ser morto. Esconderam. Só que chegou uma hora que eles tiveram que oraram, colocaram num cestinho, botaram nas águas. Daí aquela velha história, não é isso que eu quero me deter. A princesa achou ele, criou ele. Nisso, Deus é tão bom nos propósitos, que Miriam, que era a irmã dele, estava lá perto, espiando. Tu precisa de uma ama de leite. Daí a princesa fala, claro, né? Eu tenho uma. Quem lá atrás? A própria mãe dele. Quem cria Moisés até o momento que ele é desmamado? Que lá pelos judeus, que eles consideram ele pelos 6, 7 anos? A própria mãe. Ensinando tudo sobre a palavra de Deus, a lei de Deus. Só que chega a hora que a princesa quer o filhinho de volta, né? E ele vai para o palácio. E ele tem todos os conhecimentos necessários. E lá ele aprende matemática, arquitetura. Os egípcios eram os tops das galáxias, né? Naquela época. Só que nada preenchia aquele vazio que ele tinha dentro. Nada, nada, nada. Até que um dia, ele passa e ele vê no meio daquela escravidão um egípcio judiando de um irmão dele. Eu digo irmão hebreu. E ele olha para aquilo. Os outros passavam. Mas ele olha para aquilo. E aquilo dá um gás nele. Eu não consigo lidar com injustiça. Eu não consigo ver isso. O que ele vai lá e faz? Dá-lhe um pau no egípcio e mata o egípcio. Que bonito, né? Não, não é bonito. Mas foi mostrando o propósito dele. Porque logo depois, quando ele foi querer fazer isso entre 2 hebreus, no outro dia, separar a briga de 2 irmãos, no caso dele, o que eles dizem? Quem tu acha que tu és sobre nós? Príncipe e juiz? Êxodo 2:11. Ou seja, já declararam sobre ele o propósito da vida dele. Ele seria príncipe e o juiz que traria a lei Torá. Príncipe guiaria o povo de Deus pelo deserto para que chegassem à terra prometida. E seria juiz porque através da busca dele incessante por Deus, ele iria entregar o Torá, que é os 10 mandamentos, que todo mundo está careca de saber aqui, até quem não é evangélico sabe. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, amarás teu Deus sobre todas as coisas. Lá em Êxodo 20, se você quiser estar em casa. A psicologia diz que, eu não ler errado, toda criança, deixa eu ler de novo aqui, só um pouquinho. Onde é que eu botei Jesus? Só um pouquinho, porque eu não quero falar errado. E eu acho linda essa frase. Se ela fugir, fugiu. Toda criança é pai do seu homem. Ou seja, tudo que você faz desde criança te habilita para chegar onde você chegou hoje e para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então comece a analisar o que você gosta desde criança. O que
que desde criança te chamou a atenção? Você gostava do quê? Você fazia como? Vou te dar mais um exemplo. Billy Frank era um menino no norte dos Estados Unidos. E desde criança ele era filho de um fazendeiro muito bem sucedido, são 13 irmãos. E o normal seria ele ser fazendeiro. Filho de fazendeiro. Fazendeiro é, as pessoas não falam assim? Mas não. Os irmãos dele amavam acordar cedo, tratar boi, vaca, galinha, sei lá o quê. Mas ele não gostava. Ele fazia por obrigação. O que ele fazia quando ele tinha um tempinho? Ele ia para o celeiro e lia, escrevia, lia, escrevia. E o pai dele, inúmeras vezes, dizia para ele, larga isso, piá, isso não te leva a nada. Tem que me ajudar a cuidar dos boi, das vacas, do arado. Não por mal, mas era a função que ele teria. E ele ajudava o pai dele. Mas ele não se sentia feliz fazendo isso. Ele estudava as nações. Ele gostava de estudar como era a Europa, como era isso, como era aquilo. Resumindo a história, ele cresceu. E ele chegou para o pai dele e disse assim, paizinho, te admiro, muito obrigado. Mas eu estou indo para a faculdade. Eu quero fazer letras. Foi e fez letras. E depois que ele fez letras, ele aceitou o único e suficiente salvador da vida dele, que era Jesus. E daí ele começou a entender que ele não seria mais só usado para ler e escrever sobre qualquer coisa, mas que um propósito estava dentro do coração dele. E ele precisava distribuir esse propósito para as pessoas. E um fervor começou a arder sobre a vida dele. E ele começou a pregar o evangelho. Ele lia muito, estudava muito, foi muito ouvido. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que Billy Graham, um dos maiores evangelistas, que podia ter se escondido no propósito de fazendeiro, e muitas pessoas não teriam conhecido Jesus. Então, nessa noite, entenda qual é a tua habilidade natural. O que faz com que você faça com tanta facilidade, que os outros olhem e dizem, meu Deus, como é que tu faz isso? Para mim é assim. É muito fácil. Eu tenho amigas que dizem assim, meu Deus, como é que tu fala na frente de tanta gente? Natural. A gente sobe tremendo e temendo por causa da presença de Deus, mas é natural. Tem gente que não consegue, porque não é o propósito. Tanta folha. Vamos voltar aqui. E agora, eu quero que você preste bastante atenção, porque no final eu vou te passar um material pelo WhatsApp da igreja. Você tem que entender quem você é na sua melhor forma. Abra lá comigo em Romanos 12, 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então não fica mais se comparando. Você é único, você é exclusivo, você tem habilidades que são só suas e o mundo depende delas para poder evoluir. O que você tem que entender? Qual é a sua melhor forma? Josi, vai para mim na última lâmina lá que eu te perguntei. Eu vou te ensinar, depois você vai fazer em casa. Comece a pensar e feche os teus olhos. Quais são os verbos, as ações que você mais gosta de desenvolver no seu dia a dia? Pensa, não é para mim, eu pensei, eu fiz para mim. Quais são os verbos que você mais desenvolve, que você mais gosta? Não por obrigação. Você gosta de estar entre pessoas, você gosta de consertar, você gosta de arrumar, você gosta de vender, você gosta de recepcionar, você gosta de tocar um instrumento. O que você mais gosta de fazer?
Aqui eu fiz... Não, é a segunda mesmo. Pode ir para a segunda. Seus pontos fortes, os seus verbos de ação, você vai escrever aí. Por exemplo, eu gosto muito de ensinar. Amo ensinar. Então, é um dos meus pontos fortes. Ensinar. Coloca uns 4 verbos aí. O que mais você gosta? Gosta de consertar. Gente, você pega uma coisa, os outros não entendem. Por exemplo, lá em casa, eu vou abrir uma garrafa, eu já não consigo. Eu falo, Natanael, eu não tenho habilidade para isso. Mas você pega lá aqueles radinhos dos anos 50 e você consegue consertar. Quais são as coisas que você consegue fazer com facilidade? Verbos, agora eu estou falando. Ações que você desenvolve. Pensaram? Segunda coisa que eu quero te ensinar é em que área você gosta de desenvolver isso. E aqui eu quero chamar a atenção para 2 coisas. E não adianta você forçar um propósito, porque daí você é infeliz. Você gosta, escuta bem o que eu estou falando, de trabalhar com pessoas só, não tem problema nenhum, você tem que se entender. Você gosta de trabalhar em grupo, você gosta de trabalhar com animais. Com o que você gosta de trabalhar? A parte 2 é o substantivo. Ah, Miriam, eu tenho pavor de trabalhar em grupo. Não tem problema nenhum. É o que você gosta. O propósito é seu. Miriam, eu gosto de trabalhar com animais. Eu amo estar com pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas, mas eu não gosto de liderar. Eu prefiro ser aquela mão que faz o que mandam fazer. Eu gosto de trabalhar com pessoas, mas porque eu enxergo as coisas e gosto de falar para os outros o que eles têm que fazer. Você é um líder nato. O que você gosta de fazer? Primeira coisa, os verbos. Consertar, arrumar, recepcionar, calcular. Tem uns que amam números, outros que odeiam. E com o quê? Não adianta você dizer que você é um bom vendedor e botar na cabeça, eu sou um bom vendedor, 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 eu sou um bom vendedor. E daí você tem que vender essa caneta. E chegar a pessoa na sua frente, tu gosta de vender, mas tu não gosta de pessoa? Quem gosta de vender tem que gostar de estar com pessoas. E tem que gostar de... Tem que falar, tem que gostar de falar. Vai vender se não fizer isso? Então, primeira coisa, o seu ponto forte, verbo, lá em cima. Segunda coisa, o que você gosta de fazer, o substantivo. Com animais, com pessoas. Terceira coisa, quais são os fatores? Eu botei ali rotina inesperada. Um bombeiro, ele pode ter rotina? Me ajuda aí, Alisson, adorei que está aí hoje. Tem rotina? Tu fica lá no quartel, na rotina assim, total, né? Nada imprevisível. A vida do bombeiro é totalmente imprevisível. Está lá no quartel esperando uma chamada. Pode ser que ele fique 4 dias sem nenhuma chamada. Mas quando chamar, vai chamar a cidade inteira. Essa pessoa que trabalha como bombeiro, ela pode gostar de rotina? Agora, uma Miriam, que gosta de ter tudo detalhado. Desde que acorda que vai dormir, poderia trabalhar como bombeira? Quer me matar e me tirar da previsibilidade. Até pode ter alguma coisa fora, mas eu gosto de tudo escrito, tudo no papelzinho. Se saiu fora... Como você é? Você gosta das coisas certinhas, como você sabia que tinham que ser? Ou você gosta do imprevisível? Um vendedor. O vendedor não pode gostar do previsível. Ele vai receber 1000 coisas na frente dele. Ele tem que saber lidar com o jogo de cintura, que eu não tenho. Por isso que o pessoal brinca, até eles me mandaram mensagem, né? Deixa quieto lá atrás. Que quando eu estou brava, eu estou triste, não disfarço. Eu não sei ser jogo de cintura. Está na cara. Agora, você tem jogo de cintura? Você gosta do que não é previsível? Como você é? Então, verbo, o que eu gosto de fazer. Com o quem eu gosto de fazer. Animais, pessoas, grupos, sozinho. Terceiro,
como eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso de forma rotineira, sempre a mesma coisa. Ou eu gosto de fazer cada dia uma coisa. Se não for diferente, já não me anima, já não tenho vontade de sair de casa. Um evangelista, vindo para os dons. Um missionário, ele pode gostar de rotina? Não. Imagina eu, gente, num campo missionário. Eu ia me esconder e começar a chorar. Não é porque eu não gosto de falar do amor de Jesus, eu falo para quem eu conheço. Mas o problema é que eu gosto de coisas rotineiras, estou falando de mim. E você? Gosta do inesperado ou não? Quarta coisa. Relacionamento. Só ou em grupo? Não quer dizer que você não gosta de ter amigos, gente. Eu estou falando de talentos naturais. Quando você desenvolve bem o que você faz, você está num grupo ou você está só? Como você gosta? Se você está no grupo, presta atenção. Você é quem? Dá as ideias, toma frente, aquela coisa, liderança nata. A Cecília, desde que eu conheço ela, desse tamanhinho, não tem um dos... Como é que é o nome daqueles negócios que eles dão lá, que não é mais boletim, hoje em dia é... Parecer. Mas desde que ela estava na creche, agora ela está no 5º ano. Não tem uma professora que não me diz, a Cecília é líder nata. Se ela mandar todo mundo botar a cabeça embaixo da classe, eles vão botar. E é uma coisa natural. Ela não põe revólver na cabeça de ninguém. Ela, no meio do grupo, é líder. Ninguém faz ela baixar a cabeça, ela faz os outros baixar. Outra coisa que elas sempre falam, ela tem o dom da palavra nato. Eu estou usando esse exemplo porque eu vejo isso lá em casa com meus filhos. O Augusto é o oposto. Se mandarem ele comandar, ele é capaz de se esconder e se botar embaixo de uma mesa. Não. Ele é parceiro, amigão de todo mundo. Mas ele é o que põe a cabeça, a mão com alguém e manda, né? Então ele põe lá a cabecinha. Como você é quando você está em grupo? Você é o que naturalmente... O pessoal te segue. Não é aquele que manda. Quem manda não é líder. É aquele que assim, as pessoas, quando tu vê, estão te seguindo. Ou você é aquela pessoa que segue as ordens. E o último. Tu junta todos esses itens. E tem a história que Deus preparou para você. Então agora, volta uma antes para mim, Josi. Eu quero que você ir na sua cabeça. Uma antes, Josi. Êxodo 4:11 diz assim: quem fez a boca do homem, ou quem fez mudo, ou quem fez surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Eu quero te mostrar como é que Deus fez quando Ele fez lá no céu. Eu vou criar, coloca teu nome aí, a Miriam. Eu farei com que ela seja. Não vou falar, eu sei o meu propósito, mas você vai saber o seu a partir de agora. Você vai estudar com calma essa semana. Essa não é uma mensagem para fazer você, uau! É uma mensagem para você entrar dentro de você. Você e Deus. E começar a entender qual é o teu propósito de vida. Porque talvez você olha, por exemplo, para mim cantando, e você diz, eu queria tanto cantar como ela. E Deus está dizendo, filho, não é isso que eu tenho para ti, não te compara. Estou dando um exemplo, né? Não te compara, meu amor. Eu gostaria tanto de cozinhar bem como cozinha minha mãe, mas não cozinho, não adianta. Eu gostaria tanto, mas não é o tanto, é o que você faz bem. Naqueles 5 passos. Adianta eu querer vender, gente? O pessoal brinca que eu vendia bem na farmácia, porque lá eu era farmacêutica. Então, para mim, é óbvio, a pessoa vem me dizer o que ela tem, eu vou dizer o que ela tem que tomar. Estão entendendo? Não é questão de gostar de vender. Se eu dependesse... Até a Fábio está aí hoje. A Fábio era gerente comigo há anos, quando eu trabalhei em farmácia. E ela sabe que se eu tivesse que vender uma vírgula a mais, eu já dizia, tchau, estou indo para a minha sala. Não sei vender, não quero vender e não vou vender. Eu sei o que me define. Você sabe o que te define? Miriam,
Me dá uma paixão, o meu coração se acelera quando eu vejo uma criança. Eu tenho vontade de ensinar, sentar com ela, conversar, explicar as coisas de Deus para ela. O teu tema de casa essa semana é você e Deus. Não é você e seu esposo, sua esposa. Porque geralmente as pessoas que estão ao nosso redor, elas mapeiam o que elas veem e não o que você sente. Você e Deus e o Espírito Santo vão te direcionar para você entender o teu propósito. E se for preciso, Deus vai te direcionar para um outro caminho, para que você entre dentro da vontade do caminho que Ele preparou para você, para que você deixe de ser desanimado, para que você deixe de ser infeliz, para que você deixe de não entender e não ser constante. Aquela pessoa que começa uma coisa e nunca termina. Ela não tem prazer naquilo, está fazendo por obrigação. Ela nunca vai chegar no propósito de Deus. Deus te fez para algo contínuo, firme. Ele te fez para você mudar o mundo com o que Ele deu para você. E se você se negar a fazer isso, você vai ser infeliz e frustrado. Olhe para você quando você era criança. O que você gostava de fazer? Tocar borracha nos colegas, né, Diego? Chamar atenção. Sério. Te analisa. Domingo nós teremos um culto especial aqui sobre chamado. Para entender o chamado divino, eu primeiro preciso entender o meu propósito terreno. Essa semana, jejue, ore, te coloca na presença de Deus. Eu vou mandar o material pelo WhatsApp. Você vai ler, reler, escrever. Olha, não é fácil. Falar é fácil, fazer não é. Eu gosto de cantar. Eu gosto de comunicar. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cuidar de criança. Eu tenho pavor de trabalhar com gente do meu lado. Eu gosto de cozinhar sozinha. Só eu, não venho ao meu redor. Deus vai falar com você. E a partir desse direcionamento, Ele vai te dar o outro direcionamento principal, que é o chamado. Mas para isso você tem que ouvir a voz de Deus. E a gente não ouve a voz de Deus e o Espírito Santo estando em meio a milhões de pessoas. A gente ouve no nosso quarto, em oração, fazendo, pensando, dizendo: Deus, fala comigo. No silêncio profundo, você e Deus. Deus vai te revelar o propósito que Ele te criou. Que não é tão difícil assim. Talvez você já tenha se despertado nessa noite um pouquinho. Para que Deus te criou? Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Ele te fez para fazer isso. Isso não significa que você não pode fazer um monte de outras coisas. Como eu falei ali da pinça, dos outros. Pode. Mas você só será completo quando você fizer o que Deus te chamou para fazer. Por isso que eu comecei cantando. Aguenta firme. Não é fácil. Eu passei 3 meses em imersão completa dentro da minha vida, dizendo para Deus: Deus, eu não aguento mais fazer coisas por fazer, por obrigação. Eu quero que Tu me designe e me mostre qual é o Teu propósito na minha vida. Porque fazer coisa por obrigação não é bom. A gente fica triste, a gente fica desanimado. Vir à igreja por obrigação é bom? Claro que não. Não sei nem por que vende, né? Você tem que ter um motivo. Deus te fez com esse motivo de viver. E nessa noite, Deus quer te despertar. Você já aceitou Jesus? Se você já aceitou, você já está pronto para designar o seu propósito. O que você vê que ninguém vê? O que você faz de uma maneira que ninguém faz como você? É o propósito de Deus para a sua vida. E se você se negar a fazer isso, não só o mundo vai perder, mas você também, você vai morrer infeliz. Deus veio para te dar alegria, abundância. E como eu cantei lá no início, se tu desistir, eu vou acabar desistindo também. Porque o teu propósito tem a ver com o meu propósito. O que você faz influencia a minha vida. Você pode achar que não, mas como você reage às dificuldades e às pressões da vida, fazem outras pessoas se inspirarem em você e cumprirem o propósito delas também. E se você está ali cabisbaixo, triste, abatido, pensando: Deus, tá, eu vou fazer por fazer. Não.
Deus, eu quero descobrir o propósito da minha vida. Me ajuda, me revela. Se você ainda não sabe o que você gosta de fazer, você vai descobrir até domingo, me prometem? Amém? Tema de casa. Hoje eu estou de prof aqui. Vocês sabem que eu não prego assim geralmente. Eu quero que você seja tão envolvido por Deus como eu fui. E entenda que você não é qualquer um. Você tem um desígnio especial de Deus para você. Às vezes você começa assim, eu sou tão tímido, meu Deus, Deus não tem nada para mim. O tímido geralmente é o quê? O que ele é? Vocês acham que eu sou observadora? Esses dias não sei quem me falou, pastora, tu viu que eu estava com tal roupa? Eu olhei para a pessoa, A pessoa pode estar com a roupa até manchada, nem noto. Eu não sou observadora. Eu não noto, gente. Eu não sou de observar. Agora, a Mari, eu acho que ela está aí porque o Vitor estava. Onde é que está a Mari? Cadê a Mari? A Maristela. Ah, já foi. Muito tarde o culto. A Maristela, minha comadre, ela é do tipo que se eu chegar na frente dela e passar 5 minutos na frente dela, com uma manchinha aqui, 2 dias depois eu posso perguntar, ela vai dizer, eu estava com roupa print, até eu tenho que me olhar para saber, com cinta vermelha, casaco preto e tinha uma manchinha aqui à direita. Isso é propósito. Você é específico e observador. Te coloca de pé onde você está. Depois eu vou mandar um material. E eu quero que você estude essa semana. E entenda que Deus te fez para você ser especial na terra. Deus te fez com um propósito divino. Domingo que vem nós fechamos esse tema. Explicando nesse propósito qual é o teu chamado. Mas você precisa essa semana tirar um tempo e te analisar. Talvez você está tão triste, tão infeliz, porque você ainda não entendeu. É a mesma coisa que uma pessoa fazer medicina e não suportar ouvir as pessoas falarem. Vai fazer por causa do dinheiro, mas vai odiar o que faz. Porque um médico tem que escutar, tem que prestar atenção. Não é assim? Seja para ser costureira, seja para ser advogado, seja para ser a cozinheira da face da terra, seja para ser o melhor mecânico, seja para ser o melhor pintor. Deus te deu um talento que Ele não deu para ninguém, Ele só deu para você. Fecha os teus olhos. Pai eterno e Pai poderoso, eu venho agora humildemente orar pela Tua igreja. Tem tocado muito no meu coração, Pai, que muitos não têm entendido o porquê estão nesse mundo, para quê. E nessa noite, Pai, eu vim trazer um estudo, para que todos entendam que eles são especiais, são únicos, ninguém é igual, e que se eles romperem esse elo, muitos se perderão. Então, Pai, nessa noite vem, dá sabedoria, que no decorrer dessas semanas possamos orar, jejuar, estudar, para entender o Teu propósito, para depois entender o chamado que Tu nos deste. Pai, que nós possamos entender que somos singulares, especiais, exclusivos, Jesus. Vem, Jesus, toma o Teu lugar e nos ajuda a descobrir o Teu propósito, Senhor. Nos ajuda a descobrir o porquê estamos aqui. Nos ajuda a entender o quanto Tu nos ama, o quanto Tu nos compreende, porque Tu nos fizeste para cumprir o que Tu pediste, Pai. Então, nos dá essa sabedoria para descobrir. É o que eu te peço, Pai, e é o que eu te agradeço. Amém?